Fala aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai montar um servidorzinho custo-benefício usando um kitzinho lá do AliExpress. Eu peguei aqui o kit X99 mais barato que eu achei lá, é uma placa-mãe da Soil combinado aí com o Xeon, com o Xeon 2630V4 e vamos ver como que essa maquininha se sai como servidor pessoal, como home lab, como home server, né? Ah, e se você curtiu algum dos produtos que eu mostrar nesse vídeo, eu vou deixar o link aí de todos os itens na descrição, junto com cupons exclusivos lá no AliExpress, dá uma olhadinha lá. E vamos para de enrolação, partiu pro vídeo. E já vamos começar aqui pro unboxing, para montar essa maquinona. Eu peguei um monte de coisa, vocês estão vendo o pacotão aí na tela. Obviamente tem o kitzinho, esse kit que eu peguei em específico vem com essa placa-mãe da Soil, é uma X99D4, creio eu que é a X99 mais de entrada que tem, combinado com o processador Xeon, com o Xeon aí E5 2630V4, que inclusive já vem instalado na placa-mãe, um processador aí de 10 núcleos com 20 threads e TDP de 85 watts, e até que 85 watts, no mínimo aqui pelos padrões de Xeon, né? Até que ele tem uma performance legal pelo consumo de energia, principalmente para quem for montar um servidorzinho pessoal, que vai deixar aí o servidor ligado o dia inteiro e tudo mais. E voltando para a placa-mãe, você tem um slot NVMe para colocar aqueles SSDs rapidões, tem PCI Express para placa de vídeo, tem um PCI Express 1x para acessórios, tem 4 slots de memória RAM, tem rede Ethernet Gigabit e tudo mais. Por se tratar de uma placa mais econômica, ela não traz portas USB 3.0, todas as portas traseiras são USB 2 e as saídas SATA, elas rodam no padrão SATA 2, que é relativamente mais lento do que o SATA 3. Para muita gente isso daí não é um problema, tem gente mesmo que pega lá o kit mais barato, bota uma placa de vídeo e já era. É uma placa mais econômica, uma placa aí de entrada que vai dar conta do recado para a maioria das pessoas. Já pra gente que quer usar aí como servidor pessoal, eu não vejo nenhum problema. O SATA 2, para quem pretende montar aí um NAS, vai encher de HD. Para HD não é problema, porque dificilmente o HD vai atingir as velocidades máximas do SATA 2. E aqui você também tem as expansões, tem duas PCI Express, você pode colocar uma placa LSI e usar discos SAS, você pode colocar uma placa de rede USB 3, até tem uma aqui do lado, ó. Você colocar um negócio USB 3 aí no PCI 1x e, vixe, cara, você tem aí muitas possibilidades de expansão. Pô, colocar aquelas placas de rede rapidona, colocar uma placa de rede SFP, mesmo sendo aqui uma placa mais humilde, você tem uma liberdade bacana justamente por ser uma placa-mãe convencional. Mas, obviamente, que lá no AliExpress também tem mais opções de kitzinho, tem placas aí com USB 3, com SATA 3 e derivados. Se você tiver uma grana a mais, vale a pena, só que até um kit mais humilde desses daqui, até que tá bacana pelo preço. E para esfriar o nosso Xeon, eu tô falando aqui Xeon, acho que a galera vai ficar nervosa comigo, né, porque é Xeon que fala, né, mas para esfriar aqui o processador, eu peguei esse cooler da Adegiris, eu não vou saber como fala o nome aqui é o certo, mas é um coolerzinho econômico que vai dar conta legal de esfriar esse nosso Xeon. E por fim eu peguei esse pente de memória de 8 GB da Nvidia, é um pente aí específico para plataformas de servidor e que vai funcionar de boa aqui nessa nossa X99 justamente por ser uma plataforma de servidor, porém creio que essa memória não vai servir para plataformas DDR4 convencionais, então fique esperto na hora de comprar. E de resto, galera, essa parte aí do armazenamento, fonte e tal, eu vou usar umas peças que eu já tenho aqui. Vou pegar esse SSD de 120 GB da Retac e uma fonte de 300 watts que eu tenho guardada, né? A fontezinha tá meio arrebentada, mas o que importa é funcionar, né, galera? Confia no processo. Aí é só montar a máquina, né? Montar não é difícil. Eu botei ali a pasta térmica no processador para fazer o suporte do cooler. Encaixei a presilha e tal. Depois coloquei a memória RAM ali no cantinho. Conectei o SSD. Instalei a fonte e, vixe, cara, a maquinazinha já tá pronta para uso. Acho que deu pra perceber aí, né, pessoal? Mas eu não vou usar nenhum gabinete, nada do tipo. A gente tá acostumado a montar aí servidor usando aquelas plaquinhas, né? Montar aí usando single board computer. Vamos imaginar que isso daqui é um single board computerzão, mas se você pretende usar isso daqui como servidor para uso diário, é interessantíssimo, é quase que essencial botar as coisas no gabinete, né? E outra coisa é a placa de vídeo. Não sei se vocês perceberam aí, mas simplesmente não tem vídeo. Tanto a placa-mãe quanto o processador não tem vídeo integrado. Em circunstâncias normais, se você pretende usar para uso diário, para jogos e tal,
é essencial ter uma placa de vídeo, mas como a gente vai usar aí como servidor, meio que fica opcional, né? A gente pode colocar ou não colocar, porque servidor geralmente a gente não precisa de vídeo, né? A maioria dos servidores convencionais geralmente não precisa de vídeo. Aí fica a critério de você. Tem gente que coloca GPU para fazer transcode, para rodar aí inteligência artificial de maneira local e tal. Ou você pode simplesmente não colocar uma placa de vídeo e aproveitar esse slot PCI Express para colocar outra coisa. Como eu tinha comentado antes, botar uma placa LSI, botar, como chama, uma placa de rede SFP, aí ou você pode também simplesmente não usar nada, né? Então fica a seu critério. A única peculiaridade de você não colocar uma placa de vídeo é como você vai instalar um sistema. Como que nós vai colocar aqui uma distribuição Linux para usar essa máquina como servidor? E assim, galera, tem aí diversas formas de você instalar uma distribuição Linux sem precisar de vídeo, desde literalmente emprestar uma placa de vídeo, colocar aqui temporariamente e formatar o sistema, ou então você pode simplesmente instalar, pegar, né, o SSD, instalar o sistema operacional em outra máquina que tem vídeo e depois colocar o SSD no seu servidor e já era. Cara, tem milhares de formas de você instalar um sistema sem usar vídeo diretamente. Inclusive, a gente vai ter um vídeo aqui no canal sem cortes, onde eu vou mostrar todo o procedimento de montagem aqui dessa máquina, inclusive essa parte da instalação do sistema operacional. Então aguardem que logo mais a gente vai ter esse vídeo. De qualquer forma, eu instalei aqui o Ubuntu Server, tá rodando de boas no servidor. Obviamente eu tive que instalar o FastFat, porque é senso comum, né? Instalou Linux, tem que instalar o FastFat, obviamente, programas essenciais. E detectou aí tudo certinho, mostrou o Xeon 2630V4, 8 GB de memória RAM. Agora é basicamente você montar o seu servidor da maneira que você quiser. E não tem maneira certa ou maneira errada. Você monta aí da melhor forma que você achar melhor. Eu sou fãzaço de subir as coisas aqui usando o Docker, então, obviamente, fiz aqui a instalação do Docker e subi um monte de container. Primeiro, subi aqui um servidorzinho de Minecraft Vanilla padrão, rodando sem nenhum travamento, tá? Pra andar pelo mapa de boaça, as chunks aí carregando rapidão, experiência super agradável. Também subiu uma instância do Home Assistant, funcionando 100%. Eu não sou um cara que manja muito de Home Assistant, mas mesmo assim deu pra usar, deu pra ligar e desligar a lâmpada aqui do quarto sem problemas. Já pra quem quer fazer a sua própria nuvem de arquivos, seu, entre aspas, aí, servidor de arquivos, tem o Nextcloud. Eu subi ele aqui e deu pra enviar e receber os arquivos usando todo o potencial da rede Gigabit, transferindo as coisas com ao redor aí de 100 MB por segundo. Outro serviço que a galera curtiu bastante é o Jellyfin. Ele é basicamente um servidor de mídia, tipo uma Netflix, onde você mesmo coloca as mídias dentro dela. E como já é de ser esperado, funcionou sem problemas. O Jellyfin funciona em hardware até mais fraco, né? Só que uma coisa curiosa é que a CPU dessa máquina é mais parrudinha, né? Inclusive, ela consegue até dar conta de fazer transcoding. O transcode da CPU não é assim muito eficiente para fazer transcode mesmo, certo? É colocar uma placa de vídeo. Mas dependendo da mídia, se você precisar, né, de um transcode mais básico, dependendo, pode até ser que essa CPU consiga dar conta do recado. E assim, galera, para a maioria dos usos de servidor pessoal, muitas das vezes, como eu tinha comentado antes, né, hardware mais fraco, um Celeron da vida, um hardware mais humilde já dá conta das coisas, e o hardware que a gente está usando aqui é um hardware consideravelmente de um PC decente. Tem muita gente que, creio eu, usa hardware similar nos dias de hoje para jogar, né, para uso diário e tudo mais. E com certeza você vai ter um resultado bacana usando uma máquina dessas daqui como servidor pessoal. E é interessante principalmente para quem quer um servidorzinho com mais desempenho, tanto aí para quem quer algo mais rápido, quando você roda ali o comando, ele já roda as coisas rapidinho, subir aí serviços mais pesados, subir máquina virtual, quanto passei lá, dependendo se é um desenvolvedor, você quer fazer uma infraestrutura para rodar um CI, um Continuous Integration, automatizar a pipeline, compilação de software e tudo mais, essa máquina aqui já é um pontapé inicial muito bacana para esse uso mais avançado. É um uso que, dependendo, você até consegue fazer em máquinas mais fracas, só que fazer esse tipo de tarefa num hardware mais potente, tipo esse daqui,
você tem um conforto muito melhor. Para vocês terem ideia do desempenho, eu também resolvi fazer aqui um teste compilando o kernel Linux no celular e demorou cerca de, menos, né, de 6 minutos para fazer a compilação usando o potencial de todos os núcleos da CPU. O que me surpreendeu mesmo é que a CPU não chegou nem nos 50 graus, cara. Agora eu não sei se é esse cooler que é bom pra caramba, possivelmente está ajudando, ou se essa CPU também não esquenta muito, porque essa combinação aqui ficou muito bacana, ficou numa temperatura realmente baixa. Sobre o consumo de energia, medindo aí direto da tomada, com a máquina ociosa, com a máquina in idle, rodando um monte de container, rodando aí um monte de serviço em segundo plano, a gente tem um consumo de ao redor de 35 watts, já com a CPU sendo usada aí no máximo, compilando o kernel e tal, o consumo fica ao redor aí de 100 watts, e isso obviamente nesse nosso setup, que tá sem placa de vídeo, que tá usando essa fonte de 300 watts, que eu acho que tem alguma qualidade de eficiência, realmente não sei. E se você for ligar aí mais coisas, né, vai usar vários HDs, vai usar algumas outras entradas aí da placa-mãe, possivelmente você vai ter um consumo maior. Creio eu que quem vai usar uma máquina dessas daqui como servidor pessoal não vai usar ela 100% no talo fazendo uma tarefa pesada o dia inteiro. Você não vai ficar, sei lá, compilando o kernel sem parar o tempo todo, usando a CPU 100% 24 horas por dia. Geralmente a máquina tende a ficar em idle na maior parte do tempo, rodando aí serviços mais básicos, fazendo algumas tarefas que tem uso de CPU mais leve, transferindo arquivos e tal. Então vai aqui, se o uso em idle é 35 watts, vamos botar aqui o uso médio no mês é 50 watts com a máquina ligada o tempo todo, o mês inteiro, né? O preço do quilowatt-hora ele varia de região para região, mas para exemplificar, para dar aqui um exemplo simples, imagina que o quilowatt-hora tá R$1. Seria basicamente R$36 por mês para manter essa máquina ligada o mês inteiro. E isso, obviamente, né, essa nossa estimativa de exemplo que pode variar dependendo do seu setup. Conclusão, galera, eu curti demais esse kit. Sem sombra de dúvidas, dá para montar um servidorzinho pessoal super decente, com uma performance bacana. Como eu tinha comentado lá no começo do vídeo, eu peguei o kit mais básico, o mais barato que eu achei, e mesmo sendo aqui o mais barato, eu curti demais a experiência. Esse 2630V4 também me surpreendeu, tem um custo-benefício muito interessante, a gente subiu aí um monte de container, compilamos o kernel e tal. O que mais me surpreendeu mesmo foi o negócio não chegar nem nos 50 graus, ficou brando lá 48, se não me engano. Cara, com o kernel compilando no talo, usando todo ali o potencial da CPU, e o negócio não passou dos 50 graus. Talvez aí também tem que dar créditos pro cooler, né? Por se tratar de um computador convencional, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Você pode usar aqui acessórios PCI Express, você pode colocar mais memória RAM, mexer com os componentes e tudo mais. Se você tá querendo fazer um servidor pessoal, fazer um home lab, um home server, quer mais performance, não quer pegar um celerão da vida, quer economizar, pô, sem sombra de dúvidas, tá aí uma opção muito bacana. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu pela galera do AliExpress por ter mandado aí esses produtinhos pra gente. Mais uma vez, se você curtiu algum dos produtos que eu mostrei nesse vídeo, eu vou deixar o link deles na descrição, junto com cupons exclusivos. Dá uma olhadinha lá. E é isso. Coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam aí dessa máquina, desse kit que a gente montou. Fiquem livres para comentar. Deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários de maneirão, tem vídeo de maneirão de Android, tecnologia, Linux e outros assuntos que eu acho interessantes. De vez em quando aí vídeos de servidor, pretendo trazer mais, né, servidores pessoais. De qualquer forma, é isso, acabou.